Antes de nós começarmos a ministrar essa palavra de hoje, eu queria muito poder te encorajar a passar ali no final. Nós estamos recolhendo assinaturas para a mudança do nosso estatuto, porque vai haver uma mudança de endereço, então nós precisamos mudar isso no estatuto e como nós, todos os membros, aqueles que fizeram o Café com o Pastor, estão ali como membros oficiais, nós precisamos de uma porcentagem de assinatura para conseguirmos mudar. Então, eu conto com você, você que não assinou na entrada, na saída você passa lá e assina, né? Nós vamos ter aqui neste lugar, nós estamos trabalhando para termos mais um culto aqui, mas acreditamos que podemos ainda termos aqui pelo menos mais 2 cultos de domingo, por conta da nossa mudança. Então, você vai nos acompanhando, vai ficar ali na rede social atento e nós vamos, claro, informar aqui no domingo, quando for o último domingo, que nós estaremos acabando aqui para ir para lá. Inclusive, na semana da mudança, vamos contar muito com você, porque nós temos que levar tudo isso aqui para lá. Amém? Outro aviso importante é que nessa terça-feira nós temos o Tadel Summit. O Tadel Summit ele é uma reunião diferente. Normalmente o Tadel tem uma palavra de 30, 35 minutos, que começa às 8h30 da noite e termina ali 9h05 no máximo. Mas essa semana o Tadel começa às 7h30 da noite, porque ele tem 3 palestras. O Summit é o maior treinamento de liderança do mundo. E é um treinamento específico para liderança, mas é para todo nível de liderança. Seja empresarial, nós tivemos aqui vários palestrantes já, online. Tivemos a Condoleezza Rice, que foi uma secretária de Estado dos Estados Unidos. Nós tivemos o Dallas Jake, que é o escritor da série toda do The Chosen. Tivemos CEOs da Netflix, todos cristãos. O Craig O'Shell, que é o pastor da Life Church, que desenvolveu o aplicativo que provavelmente você usa da Bíblia, que é o Your Version. É um treinamento pago, a igreja pagou e está disponível de graça para você que é membro. Então você não pode perder isso, né? É muito rico, muito rico. Então, terça-feira, a partir das 7h30, espero você aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós hoje continuamos uma série que nós começamos na semana passada, e nós começamos uma série para falar sobre atmosferas. Essa série, a inspiração disso foi que eu percebi, e eu tenho ouvido muito o pastor Eibe ensinar sobre isso, como é importante nós cultivarmos bons ambientes, cultivarmos aquilo que está ao nosso redor. E nós falamos muito sobre desenvolver uma atmosfera de fé, de amor e de alegria. Na semana passada, nós falamos sobre a importância de não permitir que a fé que temos seja só uma fé particular, mas que a fé também alcance o ambiente que nós estamos. Nós precisamos trabalhar ativamente contra a idolatria, contra a incredulidade, idolatria de confiar em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Incredulidade de duvidar do poder de Deus. Nós temos que combater isso de forma feroz, para que nós não sejamos engolidos por esses ambientes que cooperam contra aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. E o texto que nós usamos para explicar, é importante fazer um review, para que você consiga entender a lógica do que estamos falando aqui. Davi luta contra um gigante, e essa história quase todos conhecem. Quase todos já ouviram em algum lugar, ou em algum desenho, ou algum filme. Agora temos uma série na Amazon falando sobre Davi, e todo mundo é encantado com o personagem Davi. O que poucos sabem é que aquele episódio envolvia um risco gigantesco para toda a nação de Israel. Porque estava acampado o exército dos filisteus, do outro lado estava acampado o exército de Israel, prontos para a guerra, uma guerra iminente iria acontecer. De repente, um homem de mais de 3 metros de altura se levanta, vai até a frente do exército e em alta voz faz uma proposta. E qual foi a proposta daquele gigante? Vamos acabar com a necessidade de 2 exércitos se enfrentarem. Para que haver tanta matança? Vamos fazer um combate homem a homem. Vocês escolhem o teu herói, eu me levanto como o herói dos filisteus, nós nos enfrentamos. Aquele que vencer, venceu a guerra. Então Saul, diante dessa proposta, ele não encara enfrentar Golias e também não escolhe ninguém para enfrentar Golias. Eu entendo, era uma atitude de muito risco. Você colocar a vida de toda a nação na mão de um só homem, e do outro lado não era qualquer herói, era um gigante.
de mais de 3 metros de altura. E então isso vira algo que vai sendo protelado, a decisão não vai sendo tomada, cada dia vai ficando mais humilhante para Israel, porque todos os dias esse homem se levanta com a mesma proposta, e ele começa a zombar, dizendo, não tem homem em Israel. De repente o menino aparece ali no acampamento, despretensiosamente para levar comida para os seus irmãos. E ele escuta a proposta, e ele fica indignado, porque ninguém se levanta para corresponder à proposta. E por que ele fica indignado? Porque ele era parte de uma nação que viu o mar se abrir. Ele era parte de uma nação que viu muralha cair. Ele era parte de uma nação que viu milagres. E de repente ele diz, ninguém vai enfrentá-lo, eu irei enfrentá-lo. Mas ele não podia tomar essa decisão e ir à frente da batalha. Porque aquilo era uma proposta de representação. Ele precisava ser escolhido como representante. Ele precisava ser aceito como representante. E então ele entra na tenda de Saul. E o que ele faz para gerar uma atmosfera de fé, para que a fé que estava dentro dele também alcançasse o coração daquele que tomava decisões? Primeiro, nós ensinamos aqui na semana passada, baseado nas Escrituras. Primeiro, ele se lembrou do que Deus já tinha feito por ele. Ele se lembrou que Deus já tinha dado vitória para ele sobre o urso e sobre o leão. Depois ele contou para os que estavam ali o que Deus já havia feito. E em terceiro lugar, ele creditou todas as vitórias ao Senhor. Porque ele poderia não estar na mesma condição que ele estava na última vitória. Mas Deus não muda de condição. Ele sempre está na mesma condição, amém? E ele conseguiu gerar fé naquele ambiente. E Saul disse, pode enfrentar o gigante, que o Senhor seja contigo. E ele venceu o gigante. Não só derrubou com uma pedrada, como arrancou a cabeça daquele gigante. E aquele dia ele deu vitória a Israel. Nós aprendemos que essa história foi uma história de fé, uma história de estimular fé no ambiente, mas essa história ela é muito mais poderosa do que isso, porque essa história explica a ideia de Deus sobre representação. Aprendemos na semana passada que Adão nos representou diante do pecado e Adão caiu. E em Adão nós todos caímos, porque ele era o nosso representante. Em Adão perdemos, em Adão nos tornamos escravos do pecado e dos nossos desejos. Mas Deus mandou outro representante. E assim como Davi, ele era fraco, ele se mostrou com fraqueza. Isaías diz que nele não havia parecer nem formosura. Era alguém de quem escondíamos o rosto. Ele era aflito de Deus, ferido por Deus. Mas ele enfrentou o pecado, ele enfrentou a morte, ele enfrentou o diabo e venceu, para que nós pudéssemos ter vitória também. Nós aprendemos isso semana passada. A importância de se gerar um ambiente de fé e de crer que Deus está conosco para as próximas batalhas. E hoje nós vamos falar sobre desenvolver uma atmosfera de amor. E para falar sobre isso, na mesma lógica, a importância do amor que temos, não ser um amor particular, um amor sentimental, que eu digo, como eu amo vocês, mas aquilo não afeta o ambiente. Nós vamos aprender como é importante, como Deus espera que aquilo que Ele colocou dentro de nós afete o ambiente à nossa volta. Eu quero ler com você Tiago 3, a partir do verso 13, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Tiago 3, a partir do verso 13 diz: quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário você tem em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se glorie disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, ali há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois ela é pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Capítulo 3 de Tiago, Tiago está falando sobre o poder da língua. Ele está dizendo que assim como um grande barco é movido por um pequeno leme, assim o corpo todo pode ser incendiado por um pequeno membro, que é a língua. E ele está falando sobre o cuidado que temos que ter com aquilo que falamos, como nós nos comportamos,
como nós usamos, e ele chega a dizer que a língua é quase indomável. E que quem refreia a língua, ele conseguiu um êxito tremendo. Você escolher não falar quando quer falar, não responder quando quer responder, isso é uma vitória sem tamanho. É isso que o Tiago está falando. Mas quando ele chega no versículo 13, ele faz uma pergunta. Ele diz: quem entre vocês é inteligente e sábio? Eu tenho certeza que se eu fizesse essa pergunta aqui, ficaríamos acanhados em levantar as mãos. Eu sou inteligente, eu sou muito sábio. Mas internamente, todo mundo vai ter uma resposta. Eu acredito que sou um cara inteligente. E aí Tiago, ele começa a pontuar o que é sabedoria. E ele começa a dizer primeiro o que não é a sabedoria do alto. Ele está dizendo, se você respondeu sim para essa questão, vamos imaginar isso. Se você respondeu sim para a sabedoria, se você disse que é inteligente, mas dentro de você alimentar rivalidade, ou seja, aquela competição silenciosa, sabe? Você olha para uma outra família, você quer ser melhor que ela, você olha dentro da igreja para uma outra pessoa que faz outra coisa, você quer ser melhor que ele, no seu trabalho, e é daí que nasce a inveja. A inveja é fruto da competição velada. Porque se você está competindo com alguém, mesmo que essa pessoa não saiba, ou você quer ganhar, ou pelo menos você quer que ela vá mais devagar, para você poder alcançá-la. E ele está dizendo, se você alimenta esse tipo de coisa dentro de você, ele está dizendo, não mintam contra a verdade. O que você tem não é uma sabedoria que vem do alto. E aí ele é muito duro. Ele diz, essa sabedoria é humana, ela é animal e ela é demoníaca. Aí ele diz, mas a sabedoria que vem do alto. E ele está dizendo que essa sabedoria que é demoníaca, ela gera confusão. Então se você é sábio, se você pensa que é sábio, se você pensa que é inteligente, mas os ambientes em que você vive, eles vivem cheio de confusão. Ele está dizendo, não mintam. Você não está vivendo sobre uma sabedoria que vem do alto. Mas ele vai dizer sobre como é a sabedoria que vem do alto. Ele vai fazer uma lista, um checklist para que você avalie se a sabedoria que está dentro de você é uma sabedoria que veio do alto. Se esse download veio do céu ou do inferno. Aí ele vai dizer o seguinte, a sabedoria que vem do alto é pura, é pacífica, é gentil, é amigável, é cheia de misericórdia, de bons frutos, é imparcial e sem fingimento. E qual que é o resultado dessa sabedoria? Ele termina no verso 18 dizendo, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ou seja, ele está dizendo que a sabedoria que vem do alto, ela se manifesta nos relacionamentos. Eu acho muito engraçado que quando ele pergunta, quem entre vocês é sábio e inteligente? E aí quando você espera por uma lista, para você fazer um checklist da sua sabedoria, eu esperava uma lista com mais elementos intelectuais. Você é sábio? É. Então, me explica de onde veio o ser humano. Ah, você é sábio? Então me fala como é que se resolve as questões de problemas mundiais. Se você é sábio, inteligente, eu vou lhe apresentar uma equação. Não, ele não coloca nenhum argumento intelectual. Ele diz, se você é sábio e a sabedoria que você tem vem do alto, isso se manifesta na sua capacidade de se relacionar com os outros. É muito interessante como Tiago relaciona a sabedoria aos relacionamentos. E eu queria analisar isso, eu queria analisar como isso pode nos ajudar a construir em torno de nós uma atmosfera de amor. E eu começo pelo resultado. Ele diz que a pessoa que tem uma sabedoria que vem do alto, ela é pacificadora. E aí não tem como ouvir essa palavra pacificador ou promotor de paz e não se lembrar do Sermão do Monte. Lá em Mateus capítulo 5, verso 9, em um trecho do Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Preste atenção no texto. Nós aprendemos em João que nós nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus. João vai dizer que Jesus veio para os que eram seus. Quem? Os judeus. Mas eles não o receberam. Contudo, aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem o quê? Filho de Deus.
Como é que você se torna filho de Deus? Se você recebe Jesus como Senhor de sua vida. Amém? Quantos aqui já receberam Jesus como Senhor de sua vida? Você é filho de Deus. Mas então o que Jesus está dizendo? Que os pacificadores serão chamados de filho de Deus. Jesus está ensinando sobre característica do seu pai. A coisa que eu mais escuto, o Rafa também escuta, o Ravi é muito parecido com você. Davi, pastor, é sua cara. Quantas pessoas já me disseram isso aqui? Quem que concorda com essa frase? Davizinho, filho mais velho, é sua cara, seu jeito, pastor, fala igual a você. São minhas características no Davi. É por isso que as pessoas reconhecem ele como meu filho. O que Jesus está dizendo no Sermão do Monte é que as pessoas vão dizer, mas você é a cara de Deus quando você for pacificador. Quando você trabalhar para promover a paz, você será reconhecido como filho de Deus. Não quer dizer que você se torna filho de Deus quando você é pacificador, mas você é reconhecido como filho dele quando você é pacificador. Agora, você poderia me perguntar, hoje minha esposa precisou socorrer o Nicolas bem nesse trecho, ela não ouviu o que eu vou dizer agora. Ela disse, amor, eu saí de lá com a impressão que você não estava falando sobre a atmosfera de amor, que você estava falando sobre a atmosfera de paz. E é justamente isso, eu queria chegar nesse ponto, porque a pergunta é, será que eu estou falando sobre a atmosfera de paz ou de amor? Eu quero te mostrar como existe uma correlação direta entre a paz e o amor. Que a atmosfera de paz, ela só é gerada quando nós queremos gerar uma atmosfera de amor. Quero ler com você um texto, daqui a pouco vai te explicar isso. Mas eu quero te mostrar que o resultado da sabedoria que vem do inferno é confusão. E o resultado da sabedoria que vem do céu é um ser capaz de ser, primeiramente, puro. O que é pureza? É a capacidade de enxergar as coisas por um prisma de transparência, de singeleza, quase que inocência. Às vezes as pessoas vão te chamar de... Você é muito inocente. Você não está vendo a maldade? Mas a Bíblia diz que para o puro tudo é puro e para o impuro tudo é impuro. Para alguém que é puro, ele avalia as coisas por esse prisma. Pô, a pessoa falou mal de você, cara, ela deveria estar no mau dia. Ela deveria estar... Irmão, você sabe que as pessoas, elas não são lineares. A pessoa pode não ter dormido bem. Você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, estava com uma cara horrível hoje. Às vezes a pessoa está com uma dor e veio para a igreja porque ela quer ouvir uma palavra, ela veio com uma dor terrível, ciático apertando, uma dor de cabeça terrível. Mas a pessoa decidiu vir. Aí no corredor, ela estava com uma cara de dor. Aí você olhou para ela e falou, antipática. Olha que nojenta. A sabedoria que vem do alto faz você olhar para tudo com pureza. Está tudo bem com você? Você está bem? Uma vez nós estávamos num treinamento de pastores, e tinha um pastor, pastor Gumer, foi pastor no Japão. E ele contando que no Japão é muito valorizado pessoas que dormem nas reuniões. Então, você que está acostumado a dormir no culto, sabe? No Japão você é estrela. E ele explicando qual era a linha de raciocínio. É porque se alguém dorme numa reunião, quer dizer que ela estava com sono, cansada. Não era para ela estar ali, era para estar na casa dela, mas ela ainda assim decidiu vir. Então eles deixam dormir mesmo. Dorme, filho. E fica feliz com ela. Isso é uma visão diferente da nossa. Porque isso é uma visão pura a respeito da situação. Não, a pessoa não estava bem. Isso é a sabedoria que vem do alto, ela nos torna capaz de olhar de uma forma diferente para as circunstâncias. Mas ele diz que também ela é pacífica. O Senhor não nos chamou para sermos passivos. Nos chamou para ser pacíficos. Porque a pessoa passiva não quer resolver problema. Não quer sentar, não quer olhar no olho. Mas a pessoa pacífica é uma pessoa que está pronta para perder se for necessário, para que a situação fique boa. É melhor ter paz do que estar certo, irmãos. Quantas vezes você já negociou a paz na sua casa para provar o seu ponto? Quantas vezes você já negociou aquele ambiente de amor que estava num dia maravilhoso por conta de um assunto tão banal? Eu tenho repercutido uma frase que eu escutei esses dias, você vai me ouvir muito ela. Não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. Não é verdade? Não deixa para amanhã, irmão, que você pode deixar para lá. Tem coisa que a gente tem que aprender a deixar para lá. Então ele está dizendo que a sabedoria que vem do alto faz com que nós não estejamos prontos para brigar. Estejamos prontos para acalmar, para
tirar a atenção. Mas ele vai falar também que a sabedoria que vem do alto, ela também é gentil. Tem pessoas que acabam acreditando a gentileza, a personalidade. Ela diz, não, eu não sou muito gentil, mas é o meu jeito. E nós temos um costume ruim de ficar colocando apelido bonitinho nos nossos pecados. Quantas pessoas que são grossas, indelicadas, elas falam, eu sou verdadeiro. Eu falo a verdade na cara. Irmão, você só não é gentil, a sabedoria que você tem não vem do alto. Então, em vez de você acariciar o seu pecado, se arrependa. E não acredite a gentileza a uma personalidade inata. Entenda que tendo do Espírito Santo e a sabedoria que vem do alto, você pode sim ser gentil. E nós vemos isso, você ainda tem uma vantagem de ser brasileiro, irmão. O brasileiro já nasce com uma pré-configuração de fábrica para ser gentil. Essa semana eu estava vendo um vídeo, não sei se você viu. O título do vídeo era Experimento Social. Aí uma moça na França, tem um rapaz comendo um lanche, a moça chega e dá uma bocada no lanche do cara, assim, ó. O cara olha, acha um absurdo a pessoa ter dado uma mordida no lanche dele. E aí o vídeo não tem áudio, os dois começam ele começa a xingar ela, o vídeo termina com ele jogando o lanche na cara dela. Aí ela vem pro Brasil. Aí tem um cara comendo um lanche. Aí ela vem dar uma bocada no lanche dele. Se a mulher dele estivesse perto, o resultado do vídeo era outro, é claro. Mas a esposa, nem sei se ele tinha esposa, ele estava sozinho. A verdade é que ele olha para ela, acha engraçado o que ela fez, ele dá mais uma mordida no lanche e oferece outra para ela. Então nós temos aí uma pré-configuração de fábrica que já nos ajuda a ser gentil. E aquele que não é gentil, ele fica dizendo, eu não sou assim. Mas o que Tiago está dizendo é que a sabedoria do alto vem e nos torna gentis. E ele não para por aí, amigável. Ele vai falar sobre ser misericordioso, sobre ser frutífero. Aquela pessoa que você olha e o que ela coloca a mão, ela resolve, as coisas acontecem. E ele continua dizendo, ele é imparcial e ele é verdadeiro. Mostrando que o que nós esperamos de um ambiente de amor não é um ambiente fictício dos ursinhos carinhosos. Onde tudo dá certo e todo mundo fica feliz, a gente olha e vê estrelinhas. O ambiente de amor, construído pela sabedoria que vem do alto, também é um ambiente de confronto. Também é um ambiente de sentar e resolver os problemas. E dizer a verdade, esse é o ambiente que Deus quer que nós desenvolvamos. E ele vai dizer o seguinte, olha o que Paulo vai dizer, e nós vamos entender a correlação entre amor e paz. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E olha o que ele vai dizer. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para a paz que vocês foram chamados em um só corpo e sejam agradecidos. Eu já expliquei a interpretação aqui da paz na série Entendendo a Vontade de Deus. As pessoas usam errado esse texto. Eles dizem que seja a paz o árbitro do teu coração. Então quando você for tomar uma decisão, tenha paz, porque a paz é o juiz. Então ore até Deus dar paz. O texto não tem nada a ver com decisão. O texto está falando de relacionamento. O que isso quer dizer? Que a paz é o juiz. Então se na sua casa tem paz, o juiz está dizendo, está no caminho certo. Se na igreja tem paz, vocês estão no caminho certo. Porém, se não existe paz, o árbitro que é a paz está dizendo, vocês estão errados. Vocês estão errados. Então a paz julga o nosso ambiente. É a paz que julga se nós estamos vivendo no agrado do Senhor ou contra o Senhor. Nós precisamos estar preocupados com isso. Ou seja, amor e paz não são a mesma coisa, mas só existe paz em um ambiente que é gerido pelo amor. Porque é no amor de Deus que nós aprendemos a lidar com as diferenças e é no amor de Deus que recebemos poder para sermos pacificadores. Eu vou contar uma história que aconteceu aqui na igreja, a pessoa me autorizou a contar. Aconteceu alguns dias atrás em uma célula. Aconteceu a célula e na célula a gente discute a respeito do que está sendo pregado aqui. E no meio das questões, uma pessoa deu uma opinião, falou um pouco sobre o coração dela, abriu o coração dela, e todo mundo
ali ouviu, orou por ela e foi maravilhoso. Pós-célula, uma outra pessoa que estava ali, que também era uma líder, estava conversando sobre um assunto similar ao assunto que foi discutido na célula. E ela emitiu uma opinião que depois ela reconheceu que a forma que ela falou foi muito ofensiva para a opinião que a irmã tinha dado. Tudo bem. A irmã procurou a líder dela da célula e falou, olha, fulano veio aqui na nossa célula e falou isso e eu me senti muito ofendido, senti que ela estava falando para mim. O líder da célula, que é um filho de Deus, por que eu reconheço que ele é filho de Deus? Porque ele é pacificador. Ele disse assim, olha, tenho certeza que ela não falou isso para te ofender. Talvez ela não tenha nem percebido, mas eu queria muito que você falasse isso para ela. Verdade. Verdade, olha, a verdade. Na sabedoria que vem do alto existe verdade e imparcialidade. Ela disse, você deveria falar isso para ela. E a irmã, também uma filha de Deus, falou, eu vou lá. Foi na casa. Queria muito falar com você a respeito do que aconteceu na cela. A pessoa não sabia de nada. Falou, você falou isso, e eu me senti muito ofendido. Eu vim aqui dizer para você que eu quero liberar o meu coração, não quero ficar ofendido com você. A irmã, muito humilde, falou, olha, eu realmente nem tinha prestado atenção, mas você me fazendo lembrar agora, foi horrível o que eu falei. Você me perdoa? As duas se perdoaram, as famílias estavam juntas. E sabe como que isso acabou? Em pizza, literalmente. Eles pediram uma pizza e foram comer à noite juntos. Porque o ambiente de paz não é um ambiente perfeito, porque não existe necessidade de pacificador em ambientes que não há conflitos. Não existe necessidade de pessoas que estejam capazes ou que queiram resolver problemas em ambientes onde não há problemas. Nós precisamos ser promotores de paz. Um líder promoveu paz com o outro e aquilo aconteceu. E quando eu ouvi esse testemunho, eu me alegrei. Porque eu percebi, nós estamos no caminho certo, nós queremos resolver os problemas. Queremos nos perdoar mutuamente. Queremos acertar as situações. Eu ouvi uma história uma vez, talvez eu já tenha contado aqui, você já tenha ouvido essa história. Eu nem sei se é uma história com H ou se é uma história com esse, ela é só uma ilustração. Um pastor foi assumir uma igreja. E havia uma confusão nessa igreja. As pessoas estavam discutindo umas com as outras, haviam divisões naquele ambiente, as pessoas não concordavam, as pessoas eram ríspidas umas com as outras, e o pastor, e já tinham passado muitos pastores por ali, eles não aguentavam ir embora, e vinha outro pastor e ia embora de novo, e de repente esse pastor falou, não, eu preciso entender o que está acontecendo. E ele descobriu que havia uma divisão entre duas famílias muito importantes na igreja. A igreja era pequena, haviam duas famílias muito grandes, essas famílias já tinham passado do nível de não se gostar, já estavam começando a se odiar. E o pastor foi mais a fundo e descobriu que a raiz do problema eram as duas matriarcas. Elas não se davam, elas se odiavam. Algum problema do passado aconteceu e as duas não superaram. E nunca ninguém tentou pacificá-las. Esse pastor falou, eu vou fazer um trabalho. Eu coloquei o nome nas duas, carinhosamente, de Maria e Joana, para ficar bem clichê mesmo. E aí o pastor foi na casa da irmã Joana. E quando ele chegou lá, ele almoçando com ela, ele perguntou da irmã Maria, falou, o que você me diz da irmã Maria? Falou, irmã Maria? A irmã Maria é uma boa mãe, mas é uma desgraçada mentirosa. Aí o pastor ouviu aquilo, né? Ouviu da dona Maria, não deixou entrar para o coração dele, foi na casa da irmã Maria durante a semana. Foi lá tomar um cafezinho com ela. Irmã Maria, tudo bem? Tomar um café e tal. E no meio da conversa falou, você não sabe onde eu fui esses dias? Aí ela, onde? Na casa da irmã Joana. Você foi na casa da irmã Joana e ela falou de você. É o que ela falou. Falou que você é uma boa mãe. Falou que eu sou uma boa mãe? Ela falou isso? Falou. Falou que você é uma boa mãe. Ela é uma boa cristã também. Mas, pastor, é problemática. É fofoqueira. É mentirosa. E falou mal da irmã Maria, muito mal da irmã Maria. Ele foi lá na casa da irmã Maria e falou, irmã Maria, essa semana eu passei na casa da irmã Joana. Sabe o que ela falou de você? O quê? Falou que você é uma boa cristã. Ela falou que eu sou uma boa cristã. Pastor, ela até cozinha muito bem, sabia? Mas o problema dela é que ela não aguenta segurar aquela língua na boca e não sei o quê. Ele foi lá na casa da irmã Maria, falou, irmã Maria, a irmã Joana falou que você cozinha tão bem, queria comer seu bolo. E ele ficou um tempo levando as boas informações, no final as duas eram amigas, porque encontrou alguém capaz de pacificar. Pacificar. Nós precisamos nos arrepender da nossa passividade diante das pessoas falando mal uma da outra. Porque às vezes nós não queremos causar indisposição com a pessoa que está falando mal para a gente. E aí o que a gente faz? A gente não concorda verbalmente, mas a gente faz assim, complicado, né? Muito complicado. Ó, sua cabeça fala, irmão, quando você quer dizer sim, você fala como? Não é assim que o brasileiro fala assim? Não sei se em outro país é diferente. Se sim é assim, não é assim. Você fala, é complicado, é complicado. É? Vamos, e às vezes muda de assunto e perdeu uma oportunidade de ser um pacificador.
de levar palavras que mudem aquele sentimento de ódio e de tristeza. Porque se somos cristãos, se somos filhos de Deus, se o que você tem é sabedoria que vem do alto, você será gentil. O jeito de falar será um jeito carinhoso, você será amigável, você olhará para as circunstâncias de forma pura e não com um julgamento sempre que as coisas estão ruins ou que as pessoas são ruins. Você estará pronto para ser um promotor de paz e ser reconhecido como filho de Deus. E por que é importante? Olha, eu quero mostrar um texto aqui para você, que todo cristão tinha que saber esse texto de cor. Provérbios 6, a partir do verso 16. E eu vou te mostrar logo na primeira frase o porquê é importante. Olha o que o texto diz. 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma detesta. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você fica curioso para saber o que Deus odeia? Deus é amor, irmão. E Ele odeia algumas coisas. E tem 6 coisas que Ele odeia, mas tem uma 7ª que Ele detesta, é pior que odiar. E a gente não sabe o que é. Às vezes você está fazendo o que Ele odeia. E aí você precisa falar, deixa eu entender o que Deus odeia, porque eu não quero fazer o que Deus odeia. Vamos lá. Primeira coisa que Deus odeia: olhos cheios de orgulho. Então toda vez que você olhar de cima para baixo para alguém, você fala, Deus odeia isso. Meu Deus, quantas vezes já fiz o que Deus odeia? Me perdoe, Senhor. Orgulho é o único pecado que nunca ninguém veio me confessar. Nunca ninguém falou, pastor, eu preciso confessar, eu sou tão orgulhoso. Me sinto tão melhor que os outros. Meu Deus, todo mundo é tão pequeno perto de mim. Nunca ninguém falou isso para mim. Não é verdade, irmão? Ninguém confessa orgulho. Todo mundo só confessa orgulho depois que já venceu ele em alguma área da sua vida, mas nunca confessa no momento. Porque é complicado, porque o próprio orgulho coopera contra a confissão e a transparência. Deus detesta olhar orgulhoso, mas Ele não detesta, ele odeia, né? Não vamos deixar o detesta para o final. Ele odeia língua mentirosa. Ele odeia mãos que derramam sangue inocente. Ele odeia coração que faz planos perversos. Ele odeia pés que se apressam em fazer o mal. Ele odeia testemunha falsa que profere mentiras. Mas o que ele detesta? Ele detesta o que semeia discórdia entre os irmãos. Nunca seja um promotor de desavença. Nunca. Porque Deus detesta isso. Por isso que eu estou contando para você histórias de pessoas que pacificam. Olha o contraste, quem é pacificador é reconhecido como filho de Deus. E por outro lado, aquele que semeia, está fazendo algo, semeia contenda, está fazendo algo que Deus detesta. E diante disso eu quero tirar pelo menos 4 lições para a gente levar para casa. A primeira lição é que se dentro de você existe um espírito beligerante. O que é um espírito beligerante? Pronto para a briga. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu pago um caminhão para não entrar na briga e pago 2 para não sair. Já ouviu essa frase, já, irmão? Quinta Petininga também tem essa frase, já? A pessoa ela acha que ela está falando uma coisa maravilhosa. E ela está falando um absurdo. Porque nós temos que ser da turma do deixa para lá, irmão. Nós temos que ser a turma que acalma os ânimos. Não, gente, calma, calma. Então, se isso existe dentro de você, essa prontidão para a briga, essa prontidão, você vai de 0 a 100 em quanto tempo, irmão? Porque os carros, tem carro bom que faz de 0 a 100 em 3 segundos, né? E tem cristão que é melhor que a Ferrari. Vai de 0 a 100 em 1,5 segundo. Tá tudo bem, mas para virar uma briga é 1 segundo. Nós deveríamos ter controle de decibéis na nossa casa. Porque o volume vai aumentando, aumentando, aumentando. Cada um vai falando mais alto que o outro. Daqui a pouco vira uma gritaria e o vizinho falando assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo lá? Aí você é cristão, nascido de novo, mas os seus vizinhos não reconhecem você como filho de Deus, você não parece com ele. Ou seja, se você tem alimentado o espírito de guerra e de briga, você precisa se arrepender, porque inevitavelmente isso vai afetar o ambiente que você vive. Pessoas assim costumam fazer com que o ambiente fique turbulento. Sempre uma confusão, sempre uma briga, sempre caos. Os filhos têm medo do que vai falar, porque está tudo bem, então vamos deixar tudo bem. Irmãos, eu vivi dentro de uma casa assim. A gente queria que ficasse tudo bem, porque meu pai podia ouvir uma coisa e do nada virava uma guerra dentro de casa. Todo mundo com medo do que vai falar. Se dentro da tua casa as pessoas têm medo do que vão falar, porque aquele ambiente de paz pode acabar em 1 segundo, se arrependa, Deus te chamou para promover paz e não para promover guerra. Amém? Está comigo? Está gostando, irmão? Está muito duro. Porque você falar que está duro, não vou mudar não, vou continuar.
Que eu quero sair daqui, que você saia daqui discipulado pelo Senhor. Hoje eu saí daqui dizendo, hoje o Senhor nos discipulou a respeito da verdade dos relacionamentos. A segunda coisa muito importante é que Deus te ordenou e te capacitou a amar como Ele amou. Por que é importante dizer que Ele ordenou e capacitou? Porque tem pessoas que entendem a ordem, mas não se sentem capazes. Onde é que Deus ordenou? João, capítulo 13, verso 34 e verso 35, o texto diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor um pelo outro. Você percebeu como paz e amor andam juntos? Nós somos reconhecidos como filhos de Deus quando somos pacificadores, e nós somos reconhecidos como discípulos de Cristo quando nós amamos uns aos outros. A paz é gerada pelo amor. E interessante é que a lógica do Antigo Testamento é que nós devemos amar o nosso próximo como? Como a nós mesmos, não é? E a gente às vezes continua vivendo debaixo dessa lógica. Mas Jesus mudou, Jesus, eu te dou um novo mandamento. Não é amar o próximo como a si mesmo, é amar como eu amei. Porque Ele morreu por nós. Ele deu a vida por nós. Teoricamente, Ele se amou menos do que nos amou. Porque Ele não poupou a si mesmo por nos amar. E Ele está dizendo que nós devemos amar como Ele nos amou. E aí você poderia dizer, pastor, mas isso é muito difícil. Porque é verdade, amados, nós sempre amamos nossa família mais do que amamos as outras. Nós sempre amamos o nosso conforto mais do que amamos os outros. Nós sempre amamos a nossa nação mais do que amamos as outras. Vide a guerra. Na guerra você vai e um homem bom mata o outro pai. Porque nós sempre amamos mais do que é nosso. E aí Jesus traz uma lógica diferente. É muito difícil. Humanamente impossível. Mas olha o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 5, verso 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Perdoar não é fácil. Servir quem nos faz mal é um desafio. Mas eu quero dizer que você pode, porque o amor de Deus foi derramado no teu coração. Pastor, não dá para perdoar? Dá. Mas como que o senhor sabe que eu consigo? Porque se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo de Deus, o amor dele foi derramado, você está encharcado de amor, você está capacitado para amar como ele te amou, você está capacitado para perdoar, o Espírito Santo foi derramado no teu coração. Fala assim comigo, eu posso perdoar, eu posso amar, porque eu estou cheio de amor. Você vai falar isso todas as vezes que você achar difícil. Todas as vezes que você sentir aquela mágoa contra a sua sogra. Todas as vezes que você sentir aquela mágoa contra o seu cunhado, contra o seu irmão. Quando você sentir a mágoa contra o seu ex-marido. Que você sentir desejo de matar. Que você sentir desejo de ficar longe. Que você sentir aquela repulsa. Você vai abrir a boca e dizer, eu posso amar. Eu posso perdoar. Porque eu estou cheio de amor. O amor foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, seja um pacificador. Quando você for o alvo e quando o alvo for outras pessoas. Olha o que diz Provérbios 15, do verso 1 e o verso 4. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Verso 4. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Salomão está dizendo que a palavra branda desvia o furor. Quer dizer, uma pessoa vem duro com você e você gerencia a resposta. Porque o natural é a gente devolver a resposta no nível da ofensa. Porque é natural, para toda ação existe uma reação. Então, se você jogar uma bolinha de borracha no chão com toda a sua força, a reação será conforme a força aplicada, certo? Então, quando a ofensa vem, é natural que a resposta de nós saia com a mesma intensidade que recebemos aquilo. Mas ele está dizendo que nós temos a capacidade de devolvermos diferente. Então a pessoa vem de forma dura e você responde com mansidão. Pastor, mas isso é difícil. Mas eu já falei, você pode. Você acabou de dizer com a sua boca que você pode. Que você tem o Espírito Santo, que você está cheio de amor. E ele está dizendo que nós devemos, quando a ofensa vem, quando a palavra dura vem, nós temos que aprender a devolver de forma pacífica. Você fez isso, você falou aquilo, você não sei o quê. A resposta natural seria, mas você que não... E aí voltava para o normal. E aquilo volta para o caos. Mas está dizendo que você pode fazer diferente. Mas você, babá... Eu estou errado mesmo. Eu queria muito que você me perdoasse. Irmão, quando você for falar isso, deixa eu dizer uma coisa. Como isso não é natural para você? Talvez, né? Talvez seja, mas talvez não. Dependendo do jeito que você falar, vai parecer sarcasmo.
E outra pessoa vai ficar mais ofendida ainda. Não, você está certo, você está certo. Nossa, aí o negócio fica pior, né? Então, irmão, gerencia até a forma de falar, sabe? Se força, embaixo da sua cabeça, curva. É verdade, irmão, não estou brincando, não. Curva a tua cabeça assim, se puder até chorar, chora. Porque não é normal, depois que fica normal, mas no começo é difícil a pessoa acreditar que você está realmente querendo acabar com a confusão. Porque você a vida toda brigou, agora como assim? O que aconteceu com você? Então você fala, me perdoe de verdade, eu não queria que chegasse nesse ponto. Nós temos a capacidade de diminuir a tensão quando nós entendemos o nosso papel de pacificador. E por último, o capítulo 4 de Efésios nos ensina que nós, para promover um ambiente de amor, nós precisamos também promover um ambiente de verdade. E aí aqui fica a reafirmação do que eu já disse. Na verdade, não existe amor, um ambiente de amor sem verdade, nem muito menos um ambiente de verdade sem amor. Paulo diz o seguinte no verso 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo está dizendo que nós podemos edificar a nós mesmos. Nós temos a capacidade de edificar a nós mesmos. Mas ele está dizendo que essa edificação acontece quando a verdade é aplicada em amor. Irmãos, quantas vezes eu falhei em aplicar a verdade, mesmo amando, mas eu não calculei bem a forma, para que a forma expressasse a quantidade de amor que eu estava sentindo. E quantas vezes eu já tive que pedir perdão por ter dito a coisa certa do jeito errado. Ou seja, a verdade precisa ser dita em amor. Se você não ama o suficiente para dizer a verdade, não diga, porque a sua verdade sem amor é um problema. Então, se você tem que dizer algo, primeiro peça para que Deus te banhe no amor, para que quando você diga aquilo, a verdade seja banhada no amor de Deus, para que ela alcance o propósito. Se você só sabe dizer a verdade sem amor, você ainda precisa ficar um pouco mais perto de Jesus para que o amor te banhe, para que você consiga ver as suas palavras saindo lubrificadas com o lubrificante do amor. Sabe, aquilo que vem e acaba chegando na vida da pessoa e aquilo fica bom, a pessoa entende, sofre no início, mas ela consegue entender o que você quer dizer a ela. Então que você entenda que o Senhor te chamou para aplicar verdade e amor para quê? Para que a casa dele seja edificada. Essa semana nós estávamos trabalhando como voluntário na obra. E realmente essa semana foi muito intensa, porque nós tínhamos que instalar 110 quadros acústicos no teto, irmão. Ninguém tinha feito isso nunca na vida. Estou até com o meu pescoço travado para cima, assim, irmão. Tem que amarrar uma cordinha para ficar olhando para baixo, tanto que eu olhei para o teto. Irmãos, no meio daquele monte de trabalho, eu comecei a perceber o quanto Deus estava edificando mais do que... Nós estávamos edificando um salão, mas Deus estava edificando a igreja, que somos nós. Quando eu olhava as pessoas servindo umas às outras, de repente o nosso irmão Paulo chega lá, nós tudo com fome, e ele coloca uma churrasqueira na frente, aquela cheiro de carne quase fez a gente parar de trabalhar. Daqui a pouco ele fala, gente, vem comer um hambúrguer que eu fiz aqui para vocês não pararem o trabalho. E eu comecei a ver que a casa do Senhor estava sendo edificada, a igreja estava sendo edificada, porque nós edificamos uns aos outros em amor. Quando nós trabalhamos e entendemos que podemos ir edificando, eu quero dizer a você que o Senhor te chamou para ser um pacificador, que o Senhor te chamou para ser um promotor da paz, um promotor de um ambiente de paz e alegria, que só consegue promover aqueles que são nascidos de novo e que estão cheios de amor. Que no seu trabalho, quando você perceber uma contenda, que você seja o primeiro a acalmar. E se você se considera sábio, mas você tem ferido pessoas com o seu jeito de falar, que hoje você se arrependa e diga, eu quero sair daqui, eu quero ser reconhecido como filho de Deus. Porque eu sou filho de Deus. Mas nunca ninguém disse assim, nossa, como você parece com seu pai. Mas a partir de agora vão dizer que eu me pareço com Deus, porque onde eu estiver, eu vou estar sendo um promotor de paz e de amor, porque o Senhor me chamou para ser assim. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé. Enquanto os irmãos cantam, eu gostaria muito que você orasse pela tua casa. Eu sei que existem muitos ambientes de conflito, sabe? Muitos pais brigando com filhos, filhos brigando com o pai. Pessoas indo embora da igreja por conta de problema, de discussão. Irmãos, nós estamos aqui para construir um ambiente de paz, e um ambiente de paz se constrói com muito esforço e com muita fé, que é assim que tem que ser. Irmãos, somos uma igreja imperfeita, sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. E nós lutamos contra essa tendência que temos de falhar. Nós falhamos, eu vou falhar com você.
Se eu precisar, eu irei te pedir perdão, irmão, mas se você achar que eu preciso, eu peço perdão também. Porque nós estamos aqui para servir uns aos outros, nós queremos construir isso juntos, nós precisamos uns dos outros. E eu quero orar pela tua casa, que a tua casa seja um ambiente de paz. Que a tua família viva num ambiente de alegria e de amor. Que os teus filhos conheçam um ambiente de amor. Que sua casa possa ser uma casa que é referência de amor. Que no seu trabalho as pessoas saibam que ao chegar em você um problema, você será um resolutor. Você vai dizer, não, vem aqui, nós vamos resolver isso. Você nunca vai pôr lenha na fogueira, você nunca vai levar um problema, porque você é filho de Deus e foi chamado para promover paz. Eu quero muito que você faça a sua oração neste momento. E responda a essa palavra naquilo que Deus ministrou ao teu coração. Qual é o ambiente que você está envolvido que precisa de amor? Me ama. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Aleluia, aleluia. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. Não dá para perder tempo com ressentimento quando a gente lembra que a gente é amado pelo Senhor. Esse amor supera todos os outros amores. Talvez se você está se sentindo abandonado, talvez você ainda não entendeu, não teve revelação do quanto você é amado. Nós não damos nada do que não tenhamos recebido do Senhor. Eu dou amor porque recebi muito amor. Eu ofereço perdão porque eu fui perdoado primeiro. Você não entrega nada que você tem que tirar do seu depósito, que você conquistou. Tudo que você entrega foi depositado em você por Ele. A capacidade de reconstruir relacionamentos. Pessoas com relacionamento rompido dentro de casa. Não conversa com o pai, não conversa com a mãe. A relação está rompida até entre marido e mulher, não existe paz. Não existe bom relacionamento no âmago da vida humana que é a família. E Deus te capacitou para resolver isso. Você tem que sair daqui disposto a perdoar, resolver as situações, reconstruir tua casa.
O mais espiritual é o que pede perdão primeiro. Talvez você tenha ouvido essa palavra e se em algum momento você pensou, nossa, como eu queria que meu pai estivesse ouvindo essa palavra. Como eu queria que minha mãe estivesse ouvindo essa palavra. Irmão, você não está entendendo nada. Ele não precisa ouvir desde que você tenha ouvido. Porque foi você chamado para promover a paz. É você que necessita chegar lá e deixar de ter necessidade de ter razão. E você só pode fazer isso quando você lembra que você foi amado, não foi agora. Você foi amado quando você estava perdido em seus delitos e pecados. Quando nem você se amava, Deus te amou. Quando nem você se aceitava, Deus te aceitou. Isso tem que constranger a gente. E dizer, eu estou pronto. Eu estou pronto para mudar os ambientes que eu estou envolvido. Eu não serei mais o problema dos ambientes, eu serei a solução dos ambientes. Quando os problemas chegarem em mim, toda a potência do problema vai acabar. Porque Deus me deu poder e graça para poder promover paz nos meus ambientes. Hoje nós queremos terminar orando por isso. Eu quero convidar os líderes a vir aqui à frente. Mas eu queria dizer a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Hoje é um dia de você dizer assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus, porque quero me tornar filho de Deus. Porque é assim que nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus como nosso Senhor. Talvez você tenha declarado a sua crença em Deus. Irmãos, a maioria das pessoas creem em Deus e acreditam em Jesus, mas poucas pessoas fazem dele o Senhor de suas vidas. Talvez você tenha alimentado essa fé genérica. Eu acredito, mas você nunca disse, a partir de hoje o Senhor é o dono de minha vida. A partir de hoje a minha vida não é mais vivida do meu jeito. Você só se torna filho de Deus quando você tomar essa decisão. Como isso acontece dentro de você, não importa. O que importa é que o resultado do processo interior tem que ser uma decisão externa. Ao ponto de você dizer, eu quero a partir de hoje entregar a minha vida para Jesus. Lógico que isso é confirmado no teu batismo. Mas isso tudo começa com uma decisão, é o primeiro passo. Mas não existe segundo passo sem o primeiro, a importância do primeiro. É de entregar a sua vida para Jesus. Confessar Jesus como o Senhor de sua vida. E se você se afastou dos caminhos do Senhor, você precisa voltar correndo. E aqui você não encontrará um ambiente de julgamento. O que você encontrará é o Pai de braços abertos, feliz, porque aquele que estava morto voltou à vida. Mas talvez você não tenha nenhum problema disso. Você já está com Jesus, você já voltou para Ele. Mas aí você diz, pastor, eu também posso ir na frente. Talvez você esteja vivendo num ambiente de caos. E o caos está dentro de você. Não é nenhuma vergonha você pedir para um irmão em Cristo, dizer, ore por mim. Porque eu não consigo me apropriar pela fé dessas coisas que o pastor disse. Eu quero viver assim. Eu quero ser alguém que ama incondicionalmente. Eu quero ser alguém que encara os problemas de frente para resolver. Eu não quero mais fugir. Não quero mais fugir dos problemas da minha vida. Eu quero enfrentá-los. Deus me deu capacidade para isso. Talvez você precise de ajuda. Talvez essa semana você queira resolver um problema e não consegue resolver sozinho. Procure um líder e diga, me ajuda. Você podia ir lá comigo para conversar? Porque eu quero resolver, eu não quero mais viver nesse ambiente de briga e de guerra. O Senhor vai mudar a sua vida. Você vai ter testemunhos para contar de como Deus mudou o teu coração, mudou tua linguagem. E você vai ver como é melhor viver com a sabedoria que vem do alto. E abandonar essa sabedoria humana, animal e demoníaca. Amém? Nós vamos encerrar essa reunião e os irmãos estarão aqui para te servir. Não vá embora. Se você precisa entregar a tua vida para Jesus, não vá embora sem fazer isso. Se você precisa voltar para Jesus, não vá embora sem voltar. E se você precisa de ajuda, não vá embora sem pedir ajuda. Pastor, eu tenho vergonha. Irmão, você já fez coisa pior. Você já enfrentou sua vergonha. Você já abandonou a vergonha para fazer coisa pior. Quem dirá para ser abençoado e buscar ajuda? Não permita que a vergonha te envolva. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa reunião, Senhor. Nosso coração está extremamente feliz, porque nos sentimos disciplinados e discipulados pelo Teu Espírito. Nos ajude, Senhor, a ser essa pessoa que chega no ambiente, e quando nós chegarmos, que as pessoas possam dizer, mas parece que quando chegou as coisas mudaram. Porque, Senhor, o Senhor nos capacitou para ser luzeiros. Ó Senhor, como estamos felizes por Tua presença. Como estamos contentes em saber que em meio a tanta
desinformação e problema no mundo, nós podemos ter um lugar que nós nos assentamos e ouvimos o som da sua preciosa voz. Que a nossa semana seja nutrida por essa voz, que nos confronta, mas que também nos abraça e nos encoraja. Que a nossa fé seja renovada, que possamos nos alegrar em saber que somos amados por Ti, e que essa certeza envolva o nosso coração e cure todas as nossas feridas. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.